Caleb, um dos 12 espiões escolhidos por Moisés em Cádiz Barnea para inspecionar a terra prometida, é uma figura proeminentemente reconhecida na comunidade cristã, principalmente pelo seu papel neste evento e também por manifestar lealdade e fé nas promessas divinas. Neste capítulo, estudaremos informações detalhadas sobre a vida de Caleb de acordo com as Sagradas Escrituras. Caleb, filho de Jefoné da tribo de Judá, tem uma linhagem que foi objeto de vários debates, pois seu pai, Jefoné, é identificado nas Escrituras como quenezeu, ou seja, descendente de Quenaz. É possível que os quenezeus fossem um grupo nômade que vagava pelo deserto do Sinai quando Israel se dirigia para o norte. Alguns destes grupos nômades se integraram aos israelitas, o que possivelmente ocorreu com a família de Caleb, que mais tarde se juntou à tribo de Judá. Neste ponto, alguns exegetas sugerem que talvez o pai de Caleb tenha se casado com uma mulher da tribo de Judá. No entanto, vários eruditos argumentam que esta teoria não é plausível devido a um problema cronológico. Se a família de Caleb se integrou aos israelitas durante sua jornada após a saída do Egito, Caleb já teria nascido naquela época, pois tinha 40 anos quando Moisés o enviou a Canaã com os outros espiões. Portanto, se a mãe de Caleb era realmente uma descendente da tribo de Judá, sua relação com Jefoné, o pai de Caleb, teria começado antes dos israelitas deixarem o Egito, o que parece altamente improvável. No entanto, com o tempo, Caleb ascendeu a uma posição de liderança e respeito dentro da tribo de Judá, como é evidenciado quando vemos que Aminada, filho de Arão, era o líder da tribo, mas foi Caleb quem representou Judá entre os espiões na missão de reconhecimento de Canaã, junto com Josué e outros 10 espiões. Posteriormente, Caleb também participou da divisão da terra de Canaã em territórios tribais. No livro de Josué, capítulo 15 versículo 13, é relatado que Caleb recebeu sua parte da herança entre os filhos de Judá. Esta expressão parece sugerir a origem estrangeira de Caleb, ou seja, que ele não era um membro original dessa tribo. No entanto, durante os reinados de Saul e David, os descendentes de Caleb continuaram a ser respeitados em Judá. Dos 12 espiões enviados para explorar a terra prometida por Deus, apenas Caleb e Josué mostraram confiança no Senhor, enquanto os outros 10 espiões desencorajaram o povo de Israel, informando que embora a terra fosse fértil, era habitada por habitantes temíveis e grandes cidades. O povo de Israel, agindo infielmente a Deus, não confiou em suas promessas para conquistar a terra que o Senhor havia prometido. A incredulidade dos outros 10 espiões foi punida pelo Senhor quando pereceram devido a uma praga. Por outro lado, Caleb e Josué foram agraciados com a promessa divina de que desempenhariam um papel na ocupação da terra de Canaã. Especificamente sobre Caleb, as Escrituras afirmam: "Mas a meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e decidiu seguir-me, eu o levarei à terra onde entrou, e sua descendência a possuirá como herança." Caleb era mais velho que Josué, então, durante a exploração da terra prometida, ele exercia uma certa liderança e frequentemente era mencionado sozinho. Quando Caleb foi enviado para explorar essa terra, ele tinha 40 anos, como mencionado em Josué 14, 7. A Bíblia testemunha a fidelidade de Caleb a Deus, mencionando que ele perseverou em seguir o Senhor, posicionando-o assim como um dos indivíduos com uma confiança exemplar nas promessas e propósitos divinos. Após 40 anos de peregrinação no deserto, devido ao castigo divino sobre a geração incrédula de Israel, Caleb e Josué entraram em Canaã e tiveram um papel crucial na conquista dessa terra. Após as campanhas militares de Josué que subjugaram esse território, cada tribo recebeu a responsabilidade de ocupar a terra designada. Naquela época, Caleb já era idoso, mas mais uma vez provou ser um modelo de fé e vigor para toda a nação ao reivindicar sua posse. Caleb insistiu em ficar com a região de Kiriat Arba nas montanhas do sul, que mais tarde foi chamada de Hebrom. Essa terra era conhecida como Kiriat Arba porque Arba foi o maior homem entre os anaqueus, ou seja, provavelmente um dos gigantes que haviam aterrorizado os 10 espiões incrédulos e covardes enviados por Moisés. Ao solicitar essa terra, Caleb fez Josué lembrar-se dos dias em que ambos estavam lá na missão de exploração e como Moisés, guiado por Deus, prometeu-lhe a terra onde ele havia pisado,
como lido em Josué 14, 9, onde a Escritura afirma: portanto, Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra onde teu pé pisou será uma herança para ti e para teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor meu Deus. Naquela ocasião, Caleb também mencionou que haviam passado 45 anos e ele ainda mantinha a esperança de ver a promessa cumprida. Aos 85 anos, Caleb declarou que se sentia tão forte e vigoroso quanto quando tinha 40 anos. Novamente, ele reafirmou sua confiança no Senhor ao declarar que Deus estaria com ele e que todos os inimigos seriam expulsos daquela terra. Quando Caleb se preparou para conquistar Kiriat Sefer, prometeu a mão de sua filha em casamento ao homem que tomasse a cidade. As Escrituras relatam que foi Otniel quem liderou a invasão e tomou a terra, casando-se assim com Aquisa, filha de Caleb. Mais tarde, Otniel desempenhou um papel significativo como o primeiro dos juízes de Israel. Assim, a fidelidade de Caleb trouxe bênçãos não apenas para ele, mas também para seus descendentes. O poder e o impacto das ações e do caráter de Caleb são evidenciados ao longo de sua vida e nos eventos posteriores. Ele sempre acreditou que com a ajuda de Deus, nada seria impossível para os filhos de Israel. As ações de Caleb testemunham o poder transformador da fé genuína e da confiança no Senhor, que o levou a enfrentar gigantes, conquistar cidades e receber uma herança prometida por Deus. A história de Caleb nos mostra que ao confiar nas promessas de Deus, superaremos as adversidades e viveremos uma vida abundante em sua graça. A fé inabalável de Caleb é uma lembrança de que quando mantemos nossa confiança no Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, seremos capazes de superar desafios e alcançar o que Deus nos prometeu. Como Caleb, todos nós podemos enfrentar obstáculos em nossas vidas, mas, com fé e confiança em Deus, podemos conquistar e herdar as promessas divinas. Caleb não é apenas um exemplo de fé para o povo de Israel, mas para todos os crentes ao longo dos tempos. Em um mundo cheio de dúvidas e incertezas, Caleb nos ensina a permanecer firmes em nossa fé, a confiar nas promessas de Deus e a seguir fielmente seus caminhos, independentemente das circunstâncias. É importante lembrar que Caleb não era apenas um crente passivo que esperava que as coisas acontecessem. Ele foi proativo, corajoso, e acima de tudo, confiou que o Deus de Israel estava ao seu lado. Isso é evidente quando, mesmo na velhice, ele reivindica a terra de Kiriat Arba e se prepara para conquistá-la. Sua fé não se limitava a palavras ou pensamentos, ele a colocou em ação. A história de Caleb nos desafia a sermos fiéis em nossas convicções e ações, a não nos intimidarmos diante dos desafios e a confiar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Em nossa jornada de fé, podemos enfrentar gigantes em diferentes formas, medos, dúvidas, tentações ou adversidades. No entanto, assim como Caleb, somos chamados a enfrentá-los com coragem, confiança e a certeza de que Deus está conosco. Ao fazermos isso, não apenas conquistaremos nossa terra prometida, mas também deixaremos um legado de fé e inspiração para as gerações futuras. Conclusão: Caleb, filho de Jefoné, foi um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã. Embora ele não fosse originalmente da tribo de Judá, ele se destacou entre seu povo por sua lealdade e fé inabalável nas promessas de Deus. Ao longo de sua vida, ele enfrentou muitos desafios, mas sempre manteve sua confiança no Senhor. Sua história é uma inspiração para todos nós, lembrando-nos da importância da fé, da coragem e da confiança em Deus. Caleb nos ensina que quando colocamos nossa confiança em Deus e seguimos seus caminhos, podemos conquistar qualquer desafio e herdar as promessas divinas. Que a história de Caleb inspire cada um de nós a viver uma vida de fé, coragem e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Que Deus abençoe sua jornada de fé e que você seja inspirado a confiar nele em todas as circunstâncias. Até a próxima, e que Deus te abençoe.